pessoas, Porque gerar profit é uma alavanca de gestão. Eu sei que essa alavanca de capital, que é um lance que vocês falam muito aqui, acho que é um ponto que tu vai poder aprofundar lá no evento, ela é uma que a gente é pouco sofisticado no Brasil. Eu até estava lendo a biografia do Elon Musk, te contei essa aquela vez que a gente gravou. E aí ele fala, em alguma altura do campeonato, ele estava estudando lá engenharia, ele fala, cara, se eu não estudar negócios, eu vou trabalhar para quem estudou. Ele começa a aprofundar nisso. E se tu for ver, ele é um cara muito sofisticado em instrumentos de capital que pouca gente tem acesso, né? Talvez fora do mercado americano, lá que tem os instrumentos de capitais específicos, ele nunca teria conseguido fazer. E não tem milagre, viu, irmão? O cara tem... Sem capital fazer crescer é meio foda, não tem milagre. Às vezes, o primeiro pressuposto de um turnaround é você olhar se você tem recurso para fazer ele. Como dívida. Porque é o seguinte, cara, se você tá com o EBITDA negativo, nem RJ você consegue pedir, porra, não te aprova o plano. Então, tu tem que fazer a coisa virar. Tem gente que fala assim, cara, não é importante. Captação de recurso é importante. Para você, para tudo, acho. Entendeu? Dívida estruturada é importante. Sim. O cara botar que é lei, não mexer no capital de giro. O capital de giro é sagrado. Você não investe e nem bota dividendo no capital de giro. Você faz isso com o caixa livre, entendeu? Isso tudo são coisas que vai fazer você crescer e que pouca gente entende. Você é um cara de finanças. Quantas pessoas você conhece que a empresa começou a crescer e ele começou a ver o giro enorme e ele achou que estava rico e só fazendo besteira? É muita gente, né, cara? É muita, né? A maioria mais cedo ou mais tarde erra aí. A maioria. É a maioria. E eu vou dizer que uns 80, 90, né? Quando o cara começa pequenininho, ele começa a crescer, ele esquece que caixa livre é onde você tira dividendo e faz investimento. Aí começa a comprar carro, começa a fazer um negócio e se ferra. E como é que o cara faz? Como é que o cara toma cuidado para não cair nisso? Meu amigo, começa a entender que o seu fluxo de caixa, ele é sintoma de tudo aquilo que você faz dentro da companhia. E você tem que ter na sua cabeça o que é o seu capital de giro. Qual que é o valor que você precisa para girar a empresa todos os meses do ano? E que este dinheiro você não mexe nele. Mas para o cara entender isso, ele tem que ter um bom DRE, ele tem que ter um bom fluxo de caixa projetado, né? Tem que ter projeção de venda. Se você entende isso, os grandes caras que sofrem com isso é porque você cresce, e você chega ali no meio. As empresas que mais sofrem são empresas entre 50 e 150 milhões. Porque quando você chega a bi, você tem muita gordura para queimar, mais difícil. Mas esse meiozinho, o cara só entenda qual que é o seu custo operacional. E esse dinheiro que gira ali dentro, que a gente chama de capital de giro, por isso que chama, né? Não mexa. Mexa no seu caixa livre. O caixa livre é o quê? Tudo aquilo que é sede. Cara, agora, você falando de alavanca, né, cara? Essa coisa de capital, né? Já que estamos falando de capital. Tem, acho que, dois temas importantes aqui. Um deles é entender o seguinte, que cada R$1 de economia vale muito mais que cada R$1 de venda. Né? E isso na estrutura de capital, isso é muito importante. Porque cada 1 milhão de EBITDA? 1 milhão de EBITDA, pô... 10 vezes no valor da venda. Exatamente. Porque olha só, se eu faturo R$1, cara, eu vou ter uma margem, sei lá, vamos supor que o seu negócio tem uma margem de 20%. Então R$1 sobra 20 centavos. Se você economiza R$1, sobra R$1. Então, cada R$1 de economia vale muito mais que R$1 de faturamento aqui, para começar. Então, é importante você olhar para isso. Do outro lado, na estrutura de capital, quando você fala de lucro real, lucro presumido, pô, isso aqui é uma puta estrutura que pode gerar uma diferença de margem de 2 vezes. Então, sei lá, você vai ter lá um lucro presumido, você vai pagar X% sobre o seu resultado. Quando você olha para o lucro real, cara, você tem muitas empresas usando de uma forma inteligente essa estrutura tributária para você, de alguma forma, colocar alguns custos aqui que vão fazer o seu negócio crescer mais, mas vão fazer com que você evite pagar imposto agora sobre esse resultado. Então você acaba netando um resultado. Então imagina que, por exemplo, você vai comprar alguma coisa, uma estrutura. Cara, nessa estrutura, ao invés de você ir lá e comprar, e essa estrutura ter um resultado, ter um lucro e você um custo, paga um resultado sobre o resultado líquido, pô, você pode pegar e emitir uma dívida isenta de imposto de renda para sua pessoa física. Você pode chegar lá, você faz o funding disso, essa estrutura te paga juros isenta de imposto de renda da pessoa física. Essa estrutura aluga, né, de alguma forma, esse ativo para essa empresa tem um resultado e já sai todo mês de um aluguel negativo. Então, se ela tiver um resultado proporcional ao aluguel, ela paga 0 de imposto, essa empresa paga 0 de imposto e você recebe isento. Então, assim, uma estrutura como essa, cara, te traz um benefício tributário muito grande, entendeu? Você joga isso como um OPEX, se você joga como OPEX, ele não vai refletir menor margem de lucro lá embaixo, vai pagar menos imposto. É isso, E vou te dizer uma outra coisa.
básico para todo mundo que está aí, a mentira que também conta. Você entra na empresa simples e vai presumido, vai para o real. Não, tem empresa que tem que abrir no real. Se você tem uma margem líquida de contribuição acima de 15%, vai para o real, irmão. Assim não, abaixo de 15%, abaixo, vai para o real. Porque geralmente o presumido tu vai pagar 16, 17. Se tu tem 10, o que tu está fazendo no presumido? Tá pagando mais imposto. Sim, total. Tá pagando mais imposto. Vai direto pro real. Isso. E o real tem isso. Você tá no lucro real. Tudo que você faz investimento com a capacidade de ser enquadrado contabilmente no OPEX, ele vai diminuir sua contribuição de imposto, de renda. Cara, quem faz muito isso daí é o Pano Bianco. Né? A estrutura Equipamentos de... e tudo mais. Porque assim, ó, hoje o que é mais vantajoso? Você abrir uma Smart Fit ou uma Pano Bianco? Pano Bianco. Cara, provavelmente uma Pano Bianco, porque você vai ter um CAPEX muito mais baixo, aí você vai ter um OPEX ali que é alinhado com a sua operação. Então, com menos capital, você consegue trazer, às vezes, o mesmo resultado. Então, como você vai ver o seu retorno em cima do capital que você colocou, pô, cara, você vai colocar um capital muito menor para ter um resultado muito parecido. Por isso que a Pano Bianco tá falando. Investe mais, lucra mais. Eu fiz assim, no orçamento desse ano, o que eu fiz? Assim, eu peguei a planilha lá do nosso DRE, do nosso forecasting, toda a projeção do ano, e eu estava insatisfeito com o resultado ali que a gente estava gerando ali na última linha. Eu fiquei olhando linha a linha, cara, o que eu posso fazer aqui de alavanca? Aí nessa de imposto, no meu negócio, como é o modelo de franquia, aí a gente tem que, a foda do Brasil é que a lei é muito complexa mesmo para te achar as oportunidades, tem que investir tempo. Aí eu olhei, cara, tem imposto pra caramba aqui. Aí eu olhei e falei, cara, mas a gente é uma franquia tem uma isenção fiscal sobre o fundo de propaganda. Então, se eu tenho uma receita na franqueadora que é fundo de propaganda, que as franquias pagam pra franqueadora, essa receita não deveria tributar. E aí eu não estava declarando essa receita como fundo de propaganda, estava declarando como royalties, que daí tributa normal como serviço. Aí eu falei pra galera, essa receita aqui toda é fundo de propaganda, na verdade, a gente precisa bucá-la da maneira correta. E aqui a gente ganhou 5 milhões de reais de margem, porque eu não paguei esse imposto, que era respectivo a 5 milhões de reais. E vou te dizer uma coisa, o revés é verdadeiro. Isso aí é para você ficar com a sua empresa. Agora, o dia que você quiser me entregar a sua empresa para vender, eu vou transformar muito provavelmente, dentro das premissas contábeis corretas, todo o seu OPEX em CAPEX. Aí eu melhoro o seu EBITDA e eu melhoro o múltiplo. Mas você fica com ela, né, com essa margem. Não, eu te dou ela, eu fico só com 10%. Você fica com o FII. Né? Com o FII, né? É o jogo do M&A também, né? Na hora que você está no dia a dia com a empresa, quanto mais OPEX você tem, menos você tem na última linha. Na hora de vender, você tem que fazer o quê? A cada 1 milhão no seu EBITDA, se o múltiplo for 10 vezes, é 10 milhões no seu bolso. Agora, só antes de vocês... Isso aí precisa de anos de estrada para fazer. Pera lá, antes de vocês abrirem o próximo ponto, pera lá, vocês estão vendo a interação, o negócio rolando aqui? Isso aqui nós estamos há meia hora, 35 minutos. Imagina que você pode passar o dia inteiro com os caras. Sempre é. Verdade. Você pode passar o dia inteiro com os caras. Então, dia 3 de junho vai ter o evento, a alavanca, vai estar os 3 reunidos. Você pode mandar lá no Instagram da V4 Company alavanca, você vai receber todas as informações, ou o QR Code, ou o link na descrição. E você tem o cupom aqui Primo10 pra você ter desconto nisso. E ainda tem uma série de bônus. Olha só, cara, imagina você passar o dia inteiro, velho. Lembra que dia 3 de junho dá uma... Já é salvar, cara, uma coisa aqui, ó. Um insight aqui já... Você fala assim, caralho, salvei o negócio, cara. Ele arranjou 5 milhões na empresa dele lá, cara. Olhando uma linha. Tem uma boa que eu queria que o Lázaro comentasse que eu gosto muito. Como a gente foi de alavanca, vem muito alavancagem na cabeça da galera, que é a lance da dívida, que é um tema bem polêmico. Tem vários clientes lá na V4, Lázaro, que o cara chega e fala assim, não, eu pago tudo à vista pro meu fornecedor. Como é que tu vê esse tema? Cara, dívida é bom. Dívida não é ruim. Você tem que saber trabalhar com ela. E outra coisa que eu falo muito, se a sua empresa não tem condição de pagar 1,2, 1,3 de taxa bancária, ela é ruim, irmão. Fecha essa porra desse negócio. Entendeu? Sério, velho. O cara... Não, eu não gosto mais de dívida, então eu vou quebrar. Porque o banco tá me cobrando 1,3%. Cara, se tu tem um negócio que não tem condição de pagar 1,3% e ainda salvar você, fecha isso, velho. Fecha isso. O conceito é, as empresas existem para deixar o acionista rico e ela viver com um capital de terceiro. O conceito primário é esse. Agora, se você não sabe trabalhar com dívida, se você não sabe fazer uma dívida estruturada, se você não tem um bom CFO, pô, aí tá errado, né? Tá errado. Outra coisa, eu vou vender minha empresa, não tem dívida nenhuma. Cara, eu não faria isso. Uma dívida, o problema da dívida não é o tamanho dela, é a sua capacidade de pagamento. Se a PMNT cabe dentro do seu giro, ainda sobra, eu devo, meu EBITDA é 2 milhões de reais. Eu devo 4. Se eu tiver alongado 60 meses, não me afeta o valuation. Cara, olha só, esse negócio de dívida é muito interessante, né? Porque eu vou, por exemplo, mais pessoal para poder ajudar no entendimento, mas na empresa isso também acontece, né? O que o acionista quer? O acionista quer
ROI. ROI significa Return on Equity, ou seja, retorno sobre o capital do acionista. Então eu quero retorno sobre o capital que eu coloco lá na empresa. Basicamente isso. O que é o ROI? ROI, ele é lucro líquido sobre patrimônio líquido. Então, o lucro líquido, que é a final, sobre o patrimônio líquido. O que é o patrimônio líquido? O patrimônio líquido é todos os ativos da empresa, menos tudo que eu devo. Então, vamos imaginar que eu vou comprar um imóvel financiado. Então, eu vou comprar um imóvel financiado, então eu vou comprar um imóvel de 1 milhão. Então, aqui no meu patrimônio líquido, eu tenho um ativo de 1 milhão. Só que eu dei uma entrada de 200 mil, por exemplo, e agora eu devo 800 mil. Beleza? Então, o meu patrimônio líquido agora vai ser de 200 mil reais. Certo? E aí eu pego esse imóvel de 1 milhão e eu coloco ele para alugar por mês. E eu consigo alugar um imóvel de 1 milhão aqui por, vamos dizer... 8 mil. Sei lá, 7 mil reais, 8 mil reais. Pode ser. Vamos supor que eu consigo alugar por 8 mil reais. Então eu pego e alugo por 8 mil reais. E aí eu faço um financiamento de longo prazo aqui e eu vou pagar num financiamento de 800 mil, talvez, cara, sei lá... 10% ao ano? Selic tá alta, né? Mas tudo bem. Não Mas sei, que seja, vamos supor, 5 mil reais, sei lá. Vou pagar 5 mil reais. Não, 5 é muito, né? Vou pagar uns 4 mil reais. Vou pagar uns 4 mil reais de financiamento, tá? Então, no final das contas, quanto que é o meu lucro líquido mensal? Meu lucro líquido mensal vai ser 8 mil menos 4. Então, sobra 4 mil de lucro líquido mensal. Eu multiplico isso por 12. Então, vai dar 48 mil de lucro líquido anual. E quanto que é o meu patrimônio líquido? É 200 mil reais. Então, o meu ROI é 48 mil sobre 200 mil. Isso daqui vai dar mais ou menos 25%. Então, aonde que eu consigo investimento que me renda 25% ao ano? Essa é a lógica. Não é? Só qual que é o problema? Conforme eu vou quitando mais o imóvel, o meu patrimônio líquido vai ficando maior. Aí o meu retorno diminui. Então chega uma hora que começa a cruzar esse ponto de tal forma que faz sentido eu pegar mais capital emprestado para poder investir no próximo imóvel eventualmente. Né? Claro que você traz um tipo de risco nisso, porém, essa é a lógica. Quanto mais tempo você conseguir contrabalancear isso daqui, mais exponencial vai ser a evolução do seu patrimônio. Né? esse raciocínio funciona para a empresa com dívidas estruturadas. Entendeu? É a mesma coisa na empresa com dívida estruturada. Entendeu? Você faz a mesma conta, você tem uma margem EBITDA de 20%. Que a margem de EBITDA é o seu gerador de caixa operacional. Será que eu não posso pagar 1,5% para o banco para poder fazer esse negócio crescer mais? Sim. Já que eu gero 20%? Cara, eu estou numa operação... Para comprar empresa é muito comum. Posso falar? É operação de compra? Hã? É compra de empresa ou não? Porra, não posso falar, cara. Mas deixa eu te trazer esse exemplo, que é um exemplo que eu acho que é muito Mas bom. fiquei com vontade de explicar na prática isso daí. Pensa que a Porque eu casa... não podia pegar e fazer gastar o dinheiro à vista agora. E eu tô numa operação para não me descapitalizar e ainda assim, cara, enfim, é loucura, mas realmente Mas a gente pode. Quem for no dia eu falo. Mas vamos trazer para a empresa. Tem vários ativos da empresa que poderiam ser esse imóvel que tu exemplificou perfeitamente, mas pode ser outra empresa. Pode ser outra Pode empresa. ser, por exemplo, o Bernard Arnault, que hoje é um dos caras mais ricos do mundo, criou a Louis Vuitton. A primeira aquisição que ele fez no mundo a primeira empresa que ele criou no mundo da moda, ele não era do mundo da moda, ele era um cara de real estate, que a família dele era de real estate, né, de imóveis, e ele foi para os Estados Unidos. E aí ele pegou um táxi em Nova York e o taxista, ele falou que era da França, e o taxista falou, pô, a França, da Dior? Falou, da Dior. E ele falou, caralho, o cara conhece a Dior. Naquela época não era tão conhecido assim pra ele. Foi a primeira vez que ele foi para